Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula para as turmas do segundo médio A e segundo médio B sobre tegumento. Bom, na página 101, está escrito assim: tegumento ou revestimento corporal. O tegumento é o revestimento externo do corpo, uma cobertura de proteção que separa o meio externo do meio interno dos organismos. Então, a principal função do tegumento é a proteção. Dependendo da espécie e do ambiente onde ela vive, o tegumento pode exercer outras funções, como proteger contra a perda ou ganho excessivo de água, proteger contra agressões físicas, tanto mecânicas quanto luminosas, radiação, regular passiva ou ativamente a entrada e saída de substâncias, secretar substâncias, participa da regulação térmica nas aves e nos mamíferos, atua como barreira contra a penetração de micro-organismos, serve de sustentação ou apoio para a musculatura nos artrópodes, moluscos e quelônios, produz estruturas anexas com funções variadas, pelos, garras, unhas, etc. Então, eu sugiro que vocês grifem esses tópicos sobre as funções do tegumento. Bom, na página 101, tipos de tegumento. Os protozoários, em geral, têm apenas a membrana plasmática, mas no caso dos paramécios, que é um tipo de protozoário ciliado, ele também apresenta uma película de proteção. Na maioria dos invertebrados, o principal revestimento é a epiderme, que nesses animais corresponde a uma única camada de células. Em alguns deles, há uma cutícula acelular, ou seja, sem células, que sobre essa camada de revestimento que constitui uma proteção adicional, como ocorre no caso dos nematelmintos, lembra? Vermes de corpo cilíndrico. E os anelídeos, vocês lembram dos anéis? Vermes de corpo segmentados. Entre os vertebrados, o tegumento mais complexo é dos artrópodes. Artrópodes, patas articuladas. Ele é formado por uma epiderme simples, que secreta uma cutícula, cuja composição principal é a quitina. A quitina é um tipo de polissacarídeo nitrogenado, que associado a proteínas e a lipídios proporciona não apenas a proteção, mas também um suporte esquelético para a sustentação e inserção de apêndices articulados e músculos. Por isso que nós dizemos que os insetos, os artrópodes de maneira geral, possuem um exoesqueleto de quitina. Na página 102 está escrito assim: pele, tegumento dos vertebrados. Nos vertebrados, o tegumento é a pele, um órgão formado por duas camadas, a epiderme e a derme. Então, a epiderme ela é delgada, camada de tecido epitelial pluriestratificado. Vocês lembram do ano passado, o pessoal que teve aula comigo ano passado, nós vimos sobre tecidos, nós aprendemos sobre tecidos pluriestratificados. Escamoso ou pavimentoso, de origem ectodérmica, ou seja, externo. Avascular, sem vasos. Nós vimos isso quando nós aprendemos sobre os tipos de tecido. Vocês lembram? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Que pode ser queratinizada, ou seja, com a presença de queratina, ou não. E a queratina é uma proteína que está presente nas células das camadas mais externas da epiderme. As torna impermeabilizadas, mortas e relativamente rígidas.
Essas células estão constantemente descamando e são repostas por células que se originam pela atividade mitótica das camadas mais profundas. Então, essa camada de epiderme mais externa é uma camada de células mortas que nós estamos sempre renovando. Então, elas vão sofrer, novas células sofrem mitose e vão dar origem, vão dar lugar, né, a essas células mortas que vão ser descamadas. Então, a nutrição e a oxigenação das células epidérmicas depende da difusão dessas substâncias a partir dos vasos do tecido conjuntivo subjacente, que constitui a derme. Apesar de ser muito delgada, a epiderme se forma a maioria dos anexos do tegumento, como as escamas, córneas, pelos, penas, garras e cornos. Bom, na pele dos vertebrados, há vários tipos de glândulas que, embora estejam inseridas na derme, têm origem epidérmica, tecido epitelial glandular. Então, novamente, recapitulando, o ano passado nós aprendemos sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial é o que forma as glândulas. Bom, a derme é um tecido conjuntivo denso, rico em fibras elásticas, colágenas e reticulares, que conferem à pele resistência e elasticidade. O fibroblasto é o tipo predominante no tecido conjuntivo propriamente dito, que produz as fibras e a substância fundamental amorfa, de consistência gelatinosa e que preenche os espaços dos tecidos. Na derme estão localizados nervos, vasos sanguíneos e linfáticos, que nutrem e oxigenam a própria derme. A epiderme, os folículos pilosos e as glândulas sudoríferas. Na camada logo abaixo da epiderme estão as projeções que se encaixam e aderem à derme. Então, novamente, pessoal, nós aprendemos sobre os tipos de tecido ano passado, tecido epitelial, tecido conjuntivo, e nós estamos vendo aí que a derme ela é formada pelo tecido conjuntivo frouxo, que nós já aprendemos. E na derme estão localizadas essas estruturas, como glândulas sudoríferas, que são as que produzem o suor. A pele está apoiada sobre uma camada de tecido conjuntivo subcutâneo. Então, nós já aprendemos que a epiderme, o tecido epitelial, ele era avascular, mas o tecido conjuntivo, ele era vascularizado. Então, vai acontecer a difusão de substâncias através desses vasos que são predominantes no tecido conjuntivo. A pele está apoiada sobre uma camada de tecido conjuntivo subcutâneo, que nas aves e nos mamíferos é rico em células adiposas, tecido adiposo ou gorduroso, que também é um tecido conjuntivo. E além de representar uma importante reserva energética, é isolante térmico e um papel predominante na homeotermia dos animais. Então, o tecido adiposo, ele é responsável, uma das suas características é responsável pelo equilíbrio térmico, ou seja, ele é um isolante térmico. Glândulas. As glândulas são formadas pelo tecido epitelial. Então, a pele pode apresentar diferentes tipos de glândulas de origem epidérmica. Nos peixes e anfíbios, por exemplo, existem glândulas mucosas que secretam muco, que mantém a umidade da pele, forma uma camada protetora e facilita o deslocamento meio aquático. Isso nós já vimos quando nós vimos o conteúdo sobre peixes. Diminuindo o atrito com a água. Nos anfíbios terrestres, essa umidade da pele é fundamental para a respiração cutânea. Vocês lembram que os anfíbios apresentam a respiração branquial quando são girinos, na fase larval,
E, ao crescer, eles vão desenvolver a respiração pulmonar e a respiração cutânea. Por isso, ainda são tão dependentes da água. Então, nos anfíbios terrestres, a pele é responsável pela respiração cutânea também. Então, nos anfíbios são comuns também as glândulas de veneno, espalhadas pela superfície da pele, como as pererecas, ou localizadas em regiões específicas, como as do sapo. Vocês lembram que o sapo ele tinha aquela glândula de veneno do lado da cabeça, a paratoide. Quando essa glândula é pressionada nos poros, né, sai esse líquido leitoso que provoca irritação e queimadura e pode ser tóxica, né, para o coração. A gente chama isso de cardiotóxica ou neurotóxica, fazer mal para o sistema nervoso. Então, assim, nós já tínhamos visto que as rãs e as pererecas, algumas rãs e pererecas, elas podem ter essa muco e elas podem ter esse veneno na pele. Já o sapo, ele apresenta essa glândula de veneno. Então, no caso do sapo, ele é um animal venenoso e não peçonhento, porque ele não injeta o veneno. Na página 103, está falando sobre os répteis. Os répteis, as glândulas epidérmicas são raras, mas ocorrem em locais específicos, como as glândulas odoríferas na cloaca, que exalam odores relacionados ao reconhecimento da espécie e à atração sexual. Nas aves, a principal glândula, como nós já havíamos visto, é a glândula uropigiana, ou glândula de óleo, que serve para impermeabilizar as penas. Os mamíferos apresentam grande variedade de glândulas tegumentares, como as sudoríferas, que produzem o suor, as sebáceas, né, que produzem o sebo, as ceruminosas, que produzem o cerume, as mamárias, as genitais e anais, que produzem a lubrificação e também elas são odoríferas, as glândulas odoríferas secretam feromônios que atraem ou repelem outros animais, estando relacionado à atração sexual. Um exemplo bem conhecido é no caso dos gambás. Penas e pelos. As penas e os pelos são estruturas epidérmicas exclusivas, né, respectivamente, a aves e a mamíferos. Então, somente as aves possuem penas, somente os mamíferos possuem os pelos. Essas estruturas são extremamente queratinizadas e são inseridas, né, nos folículos, que são invaginações da epiderme. Nesse folículo piloso, que contém o pelo, abre-se uma glândula sebácea, cuja função é manter o pelo lubrificado, o que não ocorre nos folículos das penas. Então, essa questão de, por exemplo, pele oleosa, pele seca, pele normal, é de acordo com a quantidade de sebo produzido pela pele. Tanto pelos como penas são estruturas com funções semelhantes. A proximidade com que elas estão localizadas na pele mantém uma camada de ar aquecido sobre o corpo do animal, funcionando como isolante térmico. Por isso, pessoal, que quando a gente está com frio, os pelos do braço, por exemplo, eles ficam arrepiados, porque ele vai funcionar como um isolante térmico. Graças às penas e os pelos é possível reter boa parte do calor, o que é fundamental para o surgimento da homeotermia. Além disso, penas e pelos estão relacionados à camuflagem, estão relacionados à camuflagem, à corte, né? Atração de outros animais, reconhecimento, proteção mecânica, entre outras funções. As penas também estão relacionadas ao controle do voo, construção do ninho e produção de sons. Já os pelos atuam no aumento de percepção tátil, como os bigodes dos gatos, por exemplo. E na comunicação, pelos eriçados indicam que o animal está em posição de ataque. Na página 104,
Escamas. Então, as escamas são estruturas de revestimento que exercem papel de proteção, são muito resistentes, achatadas e podem ter formas variadas. Nós já havíamos visto sobre escama quando nós aprendemos sobre peixes. Quanto à origem, as escamas podem ser epidérmicas ou dérmicas. Isso nós já havíamos visto. Ou dermoepidérmicas, né? No caso dos peixes cartilaginosos. Então, as escamas dermoepidérmicas de tubarões e raias são minúsculas projeções na pele e homólogas aos dentes dos vertebrados. Isso é interessante vocês grifarem, tá? Homólogas na quarta linha da página 104, no segundo parágrafo. Projeções da pele homólogas aos dentes dos vertebrados. A epiderme origina a parte mais externa, o esmalte, a polpa e a dentina. Mais internas têm origem dérmica. São chamadas de escamas placoides, porque se implantam na pele por uma placa basal, equivalente à raiz dos dentes. As escamas dérmicas dos peixes são recobertas por uma epiderme fina, transparente e escorregadia, pois a pele desses animais apresenta muitas glândulas mucosas. Essas escamas são conservadas por toda a vida e a cada ano um novo anel de crescimento é formado. Por isso, os estudiosos baseiam as escamas para determinar a idade dos peixes. Então, pessoal, sobre as escamas, nós já tínhamos visto que existe uma diferença entre as escamas dos peixes ósseos e peixes cartilaginosos, mas existem alguns répteis, como lagartos e cobras, que também apresentam essas escamas, que estão baseadas principalmente com a proteção. Na página 105, os répteis escamados, lagartos e cobras, a escama é um dos anexos de queratina da pele. Essas estruturas encontram-se sobrepostas nesses animais e formam a partir da evaginação, espessamento e endurecimento da epiderme queratinizada. Então, nas aves e nos mamíferos atuais, podem ocorrer escamas em algumas regiões, como os pés, penas e ao redor dos olhos das aves. E cauda de certos mamíferos, como ratos, cobrindo o corpo, como do pangolim. Garras, unhas e cascos. Unhas e garras são estruturas córneas localizadas nas extremidades dos dedos, na maioria dos répteis, aves e mamíferos. As garras são afiladas, muito resistentes e estão relacionadas à defesa e à locomoção também. Captura e obtenção de alimento. Mais para frente, nós iremos aprender sobre a questão das garras, né, de uma ave. Então, às vezes, as aves elas podem ser classificadas de acordo com as suas garras, as garras que elas apresentam nas patas dianteiras. Como, por exemplo, pensem na diferença entre o pé de um pato, né, a pata de um pato e a pata de uma águia. Como apresenta tanta diferença. Então, as unhas são achatadas e protegem as extremidades dos dedos e auxiliam na apreensão.